Olá, vamos prosseguir. Vamos retomar o estudo do Código de Processo Civil. Ao final, resolveremos algumas questões de concurso. Antes de começar, inscreva-se no canal e fique sempre atualizado sobre nossos novos vídeos. Agora vamos continuar. Livro 4. Dos atos processuais. Título 1. Da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Capítulo 1. Da forma dos atos processuais. Seção 1. Dos atos em geral. Artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. Inciso 1. Em que o exija o interesse público ou social. Inciso 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Inciso 3. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Inciso 4. Que versem sobre arbitragem, inclusive, sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Parágrafo 1º. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual, ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Seção 2ª. Da prática eletrônica de atos processuais. Artigo 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. O disposto nesta seção aplica-se, no que for cabível, à prática de atos notariais e de registro. Artigo 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Artigo 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação,
e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da lei. Artigo 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça, e supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da Justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, caput e parágrafo 1º. Artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, à disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos processuais, e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local, onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. Artigo 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. A seguir, resolva algumas questões de concurso, indicando se o enunciado é verdadeiro ou falso. Crescer Consultoria 2019, adaptada. É lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, desde que os termos sejam estipulados antes do início do processo. Agora pause o vídeo para pensar em sua resposta. E a resposta correta é: enunciado falso. Observe, em vermelho, o que está incorreto. Agora vamos para a próxima questão. IESES 2018, adaptada. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. E a resposta correta é: enunciado verdadeiro. Para concluir, vamos para a última questão. Método Soluções Educacionais 2019, adaptada. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. E a resposta correta é: enunciado verdadeiro. Muito bem, você estudou o conteúdo teórico e fez as atividades de fixação. Que tal conhecer nossas outras redes sociais? Você pode conferir os links na descrição. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigada e até logo!